Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Mais uma vez com vocês, Fausto Oliveira aqui no canal, trazendo para vocês uma entrevista muito interessante, dessa vez com o estudioso Cássio Moreira. Ele é um gaúcho lá do Rio Grande do Sul. Ele estudou profundamente um período da história brasileira que é de absoluta e fundamental importância para se compreender os caminhos e descaminhos econômicos e políticos que vieram a nos trazer até aqui, que é o período do governo João Goulart, aquele período muito turbulento no início dos anos 60, em que após uma grande batalha política para se conseguir fazer o João Goulart, que é João Belchior Marques Goulart, que era vice-presidente de Jânio Quadros, e após a queda de Jânio Quadros, vem a ser empossado presidente após uma grande disputa, né, que veio a ser caracterizada pela famosa campanha da legalidade do então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, e inicia-se ali um período muito instável na história brasileira que tem reflexos econômicos muito interessantes para nós compreendermos a história econômica do Brasil. Basicamente, ali se propôs um projeto de desenvolvimento para o país e que gerou muitos conflitos aí com setores da elite nacional. Sobre esse projeto de país, sobre as suas características, sobre a sua aparição e desaparição ao longo da história brasileira desses últimos 50 e poucos anos, né, conforme, né, o sabor do vento político, né, a cada momento dessa evolução, o Cássio vai falar aqui hoje com a gente. Cássio, muito obrigado pela sua entrevista. Eu queria passar a bola para você já te perguntando o seguinte: como você, então, conta essa história, como você resume o projeto de nação que você descreve tão bem no seu livro O Projeto de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base, que, aliás, está precisando ser reeditado. Aí, atenção, editores do Brasil, o livro do Cássio Moreira está aí em situação quase sem exemplares disponíveis, está precisando de uma nova edição. Eu acho que o Cássio pode mostrar aí para vocês a capa do livro, que ele tem, obviamente, e já indicando para vocês aí, editores do Brasil, uma baita obra fundamental para se compreender aqueles anos que pode voltar a circular aí. Cássio, é com você. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, a ti, ao Fernando, tá? Nesse importante canal de divulgação de conhecimento. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o livro, né? O Projeto de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base, que foi fruto da minha tese de doutorado em Economia na URGS, né, sob orientação do professor Pedro Fonseca. Então, vai ser um prazer, assim, a gente falar por esses próximos minutos, dissecando um pouquinho o livro, né, a existência desse projeto de nação lá no governo João Goulart, e, ao final, de repente, fazer um paralelo um pouquinho com os nossos tempos atuais, né, tão necessários, né, a um projeto de nação, ao meu ver, para o país. Eu tinha me feito uma pergunta, Fausto, mas bem na hora que tu começou a me perguntar, tricotou o áudio. Então, se tu puderes repetir. Sem dúvida. Cássio, como é que você conta essa história e como você analisa isso que ficou definido na história como esse grande projeto de Brasil, né, daqueles anos, né, entre 1961 e 64, enquanto durou o governo João Goulart, aí para os mais novos também, que não conhecem a história muito bem, que veio a ser deposto por um golpe militar em 31 de março, 1º de abril de 1964, e depois sucedido por uma ditadura de 21 anos. Como você descreve aquele período economicamente? Antes de eu falar um pouquinho sobre o projeto em si, é interessante eu falar um pouquinho de como é que surgiu a ideia de pesquisar o governo João Goulart, né? Que, embora as cores que foram escolhidas no livro, dá para dizer qual é o time que eu torço aqui no Rio Grande do Sul, né, o Grêmio, o João era colorado, inclusive ele era lateral esquerdo do Infanto Juvenil, do Inter, né? E o Brizola gremista. Bom, enfim, o livro ele nasceu porque, por um bom período, o governo João Goulart sempre foi acusado de ser um governo caótico, o próprio presidente Jango de ser um presidente fraco, covarde, né, e um governo sem projeto para o país. E especialmente isso foi muito reforçado depois da ideia do populismo, criada, né, por alguns pesquisadores, mas de São Paulo, que foi um governo populista, né, com aquele sentido mais pejorativo da palavra, não de popular, mas de manipulador, etc.
Então, na verdade, quando eu comecei a pesquisar, foi bem numa época que o nome do Jango estava começando a ser retomado, né, e ser pesquisado, recuperado, na minha opinião. E graças a alguns pesquisadores, como é o professor Jorge Ferreira, que inclusive foi meu orientador no pós-doutorado em História Política, e também o próprio professor Pedro Fonseca, né, com várias publicações referentes ao governo Getúlio e ao governo João Goulart também. Então, na verdade, a tese ela surge para refutar aquela ideia que não havia um projeto coeso no governo João Goulart então, o problema de pesquisa que vai surgir no início da tese vai ser se havia um projeto de nação para o governo João Goulart e se houvesse esse projeto, qual ele seria. Então, a tese ela acaba meio que procurando ir nessa linha de pesquisar, e aí eu acabo detectando que havia um projeto que vai muito além do plano trienal e muito além das reformas de base, que havia um projeto para o país dentro do capitalismo, né? E aí a tese ela procura mostrar qual era esse projeto, né? O livro ele basicamente está dividido em 4 partes. A primeira parte, ela é o capítulo 1, inclusive ele é o título é O Legado de Vargas. Ele procura trazer um pouquinho a trajetória do pensamento do João Goulart antes da presidência da República, mostrando que essas ideias de reformas de base não são coisas que vão surgir no calor do momento pela pressão das esquerdas. É algo que já está latente na sociedade, mas mais do que isso, é algo que já está coeso no próprio pensamento do Jango. Para isso, a tese ela vai usar um recurso não muito utilizado dentro da área da economia, que vai ser análise de discurso, né? É uma tese dentro da área da história econômica, mas que usa muito análise de discurso. E para isso eu li muitos documentos e algumas fontes primárias, e a principal delas vai ser a mensagem ao Congresso Nacional de 64, que vai ser um documento, hoje ele está mais fácil de ser achado, mas quando eu pesquisei ele era extremamente raro. Fui na biblioteca no Rio, fui em Brasília, não achei, né, que esse é o principal documento, ou seja, a mensagem ao Congresso Nacional de 64. E quando eu achei esse livro, para minha surpresa, tinha um autógrafo do João Goulart de 15 de março de 64, né, com os cumprimentos de João Goulart. Né? Então, um documento extremamente raro e importante, né? Então, esse documento, mais do que o plano trienal, vai, de certa forma, dar o norte para o projeto de nação que existia no governo João Goulart. O capítulo 2, ele procura fazer uma análise de conjuntura política e econômica daquele período tão conturbado da nossa história. O capítulo 3, aí sim, ele procura mostrar quais são as realizações do governo João Goulart, num curto espaço de tempo, e mais do que isso, é nesse capítulo 3 que mostra qual era o projeto do governo João Goulart, analisando, inclusive, as reformas de base. E o 4º capítulo, que daria uma nova tese, foi um achado dentro da pesquisa, que eu comecei a pesquisar o projeto, e eu comecei, não, mas isso aqui uma boa parte disso aqui é o segundo PND do governo Geisel. Ou seja, a impressão que dá, e inclusive até depois escrevi um artigo com o meu orientador, o professor Pedro Fonseca, das semelhanças do projeto do Jango com o segundo PND, né? Deixando de fora a questão distributiva das reformas de base. Então, tanto o segundo PND, que de certa forma vai surgir um pouco por meio dos pesquisadores do IPEA, o ministro Veloso, mas vai ser um programa que vai surgir muito de repente, assim. O que dá indícios que talvez esse programa, na verdade, ele tenha como referencial todo a mensagem do Congresso Nacional de 64 e o projeto do governo João Goulart. Um exemplo disso, que eu até estava comentando antes de uma nossa conversa informal, é a própria hidrelétrica de Itaipu. O Jango previa que seria uma hidrelétrica na fronteira do Brasil, da Argentina e do Paraguai, chamado Sete Quedas. Isso lá em 63, 64, ou seja, depois, praticamente mais de 10 anos depois, surge a hidrelétrica de Itaipu, que já estava dentro do projeto do Jango. Mas depois a gente abre mais essas semelhanças, mais para o final da entrevista, e comenta mais.
Cássio, tudo isso é de extremo interesse, é uma história que estava praticamente perdida, né? Um pedaço, né, muito fundamental da compreensão de como nós chegamos até aqui, né? De como nós conseguimos construir coisas e também destruir muito, né, dentro do Brasil. Agora, dentro da perspectiva que você levanta aí da mensagem ao Congresso de 1964, né, também colocando uma informação aí, talvez para os mais jovens, esse seu cartão que você tem autografado pelo João Goulart em 15 de março de 1964 foi assinado, portanto, 2 dias depois do famoso comício da Central do Brasil, né, quando ele então conclama o povo a participar da manifestação pelas reformas de base, né, e aí degringola todo o processo político e acaba acontecendo em 2 semanas o golpe militar. Mas, fechando então esse parêntese histórico, a mensagem ao Congresso Nacional de 1964, quando o Jango já retorna à presidência da República com plenos poderes, pois então já havia acabado o interregno parlamentarista, né? Entre 61 e 63, aí, para quem não sabe, o Brasil foi parlamentarista em função de um acordo para que o Jango pudesse voltar a ser empossado presidente do Brasil. Pois muito bem, essa mensagem, já ele como presidente, tendo o seu programa, o que constitui essa mensagem? Qual é a grande ideia de Brasil que existe nela, que você, na sua pesquisa, descobriu que é o projeto do governo João Goulart? Bom, o famoso discurso da Central do Brasil, ele vai surgir num contexto que o Jango estava tentando implementar as reformas, mas o nosso Congresso, de caráter mais conservador, estava barrando essas reformas, né? Então, a ideia que estava por trás dos discursos da Central do Brasil, que seria o primeiro discurso de vários outros, ou seja, ele seria feito em várias outras capitais do Brasil. Só que o escolhido foi o Rio de Janeiro. Mas a ideia é que teria discursos em Porto Alegre, em Recife, em São Paulo, ou seja, várias outras cidades do Brasil ganhariam esses discursos, porque o Jango começava a defender cada vez mais a ideia de que... Alô? Pode falar, pode continuar. Sim, estou escutando. A ideia de que a utilização de referendos e plebiscitos seria cada vez mais utilizada pelo governo João Goulart para o povo se manifestar diretamente se era a favor ou contra. Porque ele entendia que muitas das reformas não seriam possíveis pelo Congresso, só que se ele meio que autogerizasse, ele estaria dando um golpe, né, na Constituição, e como ele entendia que o Congresso era a representação do povo, e que se ele conversasse diretamente com o povo por meio de plebiscitos e referendos, estaria meio que tornando legal esse processo, né? Então, na verdade, o discurso da Central do Brasil vai ser um discurso muito forte, e assim como por Getúlio Vargas, a Carta Testamento é o principal documento político do Getúlio, dá para afirmar que o discurso da Central do Brasil é o principal documento político do Jango. Inclusive, até estou abrindo aqui no meu computador, como eu te falei anteriormente, eu usei muito análise de discurso, né, para fazer essa análise. E tem uma parte do livro que é muito, muito interessante, que é, se não me engano, na página, se alguém porventura vier a comprar o livro, já sabe que na página 300, na página 300 do livro, eu faço uma análise de discurso do discurso da Central do Brasil. E extremamente interessante, assim. Eu até vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu sair da tela aqui. Na página 300, eu faço primeiro eu faço eu praticamente reúno quase todos os discursos do Jango e faço uma contagem de quais são as palavras-chave e as palavras que mais aparecem no discurso. E, em primeiro lugar, aparece a palavra povo, né? Palavra povo, pátria, nação, país, governo, né? Todos, reformas,
desenvolvimento, agrária, vão ser palavras que vão surgir bastante. E essa parte aqui, que é uma parte que, na minha opinião, eu acho deliciosa de ler, eu faço uma análise na íntegra de todo o discurso do Jango. O discurso está aqui, e no quadro do lado eu vou comentando cada parágrafo do discurso do Jango. Então, o Jango tinha uma obsessão pelas reformas, tanto que se ele talvez recuasse, ele não tivesse caído. Ele caiu, na minha opinião, não no sentido de que havia uma ameaça comunista no Brasil, porque o Jango nunca foi comunista, embora algumas pessoas que o cercavam eram, e o Jango nunca quis romper com o sistema capitalista. Ele queria reformas dentro do capitalismo, como uma espécie de se encaminhar para um estado de bem-estar social, como foi a social-democracia, como foi e é a social-democracia europeia. Então, assim como o Jango via que houve marcos na nossa história, como a independência do Brasil, a proclamação da República, né? Antes a abolição da escravidão, a proclamação da República, a legislação trabalhista, as reformas de base seriam um novo marco no processo de desenvolvimento brasileiro. E, Cássio, economicamente falando, qual era o projeto, então? O que a mensagem ao Congresso em 64 traz, revela em função, para dizer qual era o projeto de país em termos econômicos, macroeconômicos, estruturais do governo João Goulart? Qual era a visão? Bom, o projeto ele tinha caráter capitalista, tanto que ele defendia a reforma agrária e um dos principais países capitalistas do mundo, como o Japão, fez uma enorme reforma agrária, né? Tendo como uma continuidade o processo de substituição de importações, só que agora principalmente focado nos bens de capital intermediários. Ou seja, durante o governo JK, o Jango começa a ter cada vez mais discordância com o JK em relação aos rumos que o Brasil estava tomando, né? Por um plano de metas, o foco principalmente no departamento de bens duráveis. E no próprio projeto do Vargas, havia claro que depois do departamento de bens não duráveis, o próximo departamento a ser desenvolvido seria a questão da tecnologia, de máquinas e equipamentos, e que a educação tem um papel preponderante nesse processo, né? Ciência e tecnologia. Então, seria a própria instrução 242 da SUMOC, que revoga a 113, promulgada no Café Filho, e que o JK não revoga, e que vai beneficiar muito o capital estrangeiro, o Jango vai lá e revoga, e acaba trazendo uma outra instrução que vai beneficiar as empresas brasileiras, que é a 242 da SUMOC, que era uma espécie de banco central da época, dividindo as funções com o Banco do Brasil. Então, além então dessa questão, tinha o caráter das reformas de base também. As reformas de base era uma das principais coisas que estavam no plano do governo João Goulart, mas não a única. Tanto que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o plano trienal, que é importante falar, mas, a grosso modo, havia, então, essa ideia de fazer com que o Brasil tivesse uma refundação por meio de uma reestruturação, tanto do lado da oferta, como foi o segundo PND, mas também do lado da demanda, potencializando a demanda por meio de algumas ações mais distributivas que estavam dentro das reformas de base, que daqui a pouco a gente pode entrar nesse assunto das reformas de base. Então, esse seria o projeto de nação do governo João Goulart, tendo como característica principal a refundação por meio de reformas de base, e aí são várias reformas que daqui a pouco a gente comenta. Não precisa nem ser tão daqui a pouco, assim, eu acho que falar de João Goulart é falar de reformas de base e plano trienal. Inclusive, uma outra informação interessante também, o Celso Furtado, grande economista estruturalista brasileiro, aí, o cepalino brasileiro, fundador do desenvolvimento, do pensamento econômico do desenvolvimento no Brasil, foi ministro, né, do governo João Goulart. Então, eu queria te perguntar desde já, me parece que o Celso Furtado tem uma participação muito mais forte na questão do plano trienal, né, e que as reformas de base seriam já um conteúdo mais pessoal e político, né, do João Goulart.
Me conta aí um pouco sobre as reformas e sobre o plano trienal. O que você pode compartilhar com a gente? Bom, antes de eu entrar na parte econômica e histórica, é interessante eu entrar na parte política também, né? Na verdade, o que acontece? Quando o Jânio Quadros renunciou após 7 meses de governo, na época se votava para presidente e para vice-presidente de forma separada. Embora na eleição de 55 deu a mesma chapa, JK pelo PSD e o seu vice João Goulart pelo PTB, os dois foram eleitos, na eleição de 61 havia 2 chapas diferentes. Jânio Quadros, por um partido pequeno, apoiado pela UDN, que tinha o seu vice Milton Campos, e de outro lado o Marechal Lott, do PSD, grande responsável pelo governo, pela posse e pela estabilidade do governo JK, que foi constantemente ameaçado de ser derrubado, João Goulart. Só quando acabou tendo essas eleições, aconteceu de que um candidato de cada linha diferente foi escolhido. O Jânio Quadros, levando a política da UDN, a visão de mundo da UDN, e o João Goulart, ou seja, um político... O Jânio até não era antigetulista, mas quem apoiava ele era o antigetulismo, um vice-getulista. E nesse contexto, quando o Jânio Quadros renuncia, a Constituição previa que o presidente renunciando, quem deveria tomar posse era o vice-presidente. E aí quase teve uma divisão no Brasil, quase aconteceu uma guerra civil. O Brizola teve um papel preponderante, na época era então governador do Rio Grande do Sul e cunhado do Jango, né? E graças a isso houve uma divisão no Exército e um dos caras que contribuiu muito para trazer um acordo, que foi o ministro da Justiça, que já tinha sido ministro da Justiça do Getúlio Vargas, que foi o Tancredo Neves, acaba negociando, então, uma situação de compromisso, que seria o quê? O Jango toma posse, mas não governa. Por que não governa? Porque o sistema vai mudar de presidencialista para parlamentarista. E aí, quando aconteceu isso, o plebiscito estava marcado para 65. Ou seja, o Jango ia governar no sistema parlamentarista e só lá no final do governo Jango que a população ia dizer se ia querer presidencialismo ou parlamentarismo. Só que o Jango era um político muito hábil, extremamente hábil. Uma outra hora, se quiser, a gente pode fazer uma live só de histórias do Jango, que eu li muitas, e quando eu dou minhas palestras sobre o livro e outras palestras de economia brasileira ou economia contemporânea, internacional contemporânea, inclusive fazer propaganda dessas 2 palestras. Uma economia brasileira de Getúlio a Temer, ou seja, 100 anos de história econômica em 1 hora, e a outra é economia mundial contemporânea, que eu falo da quebra da Bolsa de 29 até a crise do subprime em 2008, também são 100 anos de história econômica mundial em 1 hora, são outras 2 palestras que eu estou à disposição a palestrar pelo Brasil aí, né? Então, quando o Jango assume como presidente no sistema parlamentarista, ele nomeia Tancredo Neves como primeiro-ministro e ele começa meio que politicamente a articular para fazer com que o plebiscito seja adiantado. Então, o plebiscito vai ser adiantado para janeiro de 63 e como uma forma até de fazer propaganda para isso, ele acaba convidando, então, um dos grandes economistas brasileiros, ao lado do Mário Henrico Simons, talvez 2 grandes economistas com 2 vertentes completamente diferentes, o Celso Furtado e Ignácio Rangel também, que não dá para esquecer, ele vai ser convidado para ministro sem pasta e ele vai formular um plano do governo João Goulart, que vai ser o plano trienal. Então, o plano trienal ele vai nascer, vai ser feito às pressas, só que uma coisa interessante do plano trienal, muitas pessoas dizem que o plano trienal não deu certo, mas, na verdade, o plano trienal ele não era um plano de curto prazo, ele era um plano de longo prazo. O plano trienal, ele queria fazer com que a economia crescesse com estabilidade monetária, mas, para isso acontecer, seriam necessárias pelo menos 4 reformas de base que o plano trienal cita. Ou seja, para o plano trienal dar certo, as reformas de base também seriam meio que quase que pré-requisitos para dar certo. Só que eram reformas muito complexas de serem feitas, porque mexia com muitos interesses. Então, as reformas de base acabaram meio que sendo deixadas
de lado, no sentido de serem realizadas imediatamente, porque demoraria um tempo, e aí o plano trienal acabou sendo um plano que foi meio que abandonado, porque ele causou suspeitas tanto na ala mais à direita quanto mais à esquerda da sociedade. Né? Porque como ele tinha essa questão um pouco de austeridade, o pessoal da esquerda acusava que era um plano que interessava o governo dos Estados Unidos. E já o pessoal mais à direita acusava que era um plano que visava o socialismo, pelas reformas, etc. Então ele acabou perdendo apoio dos dois lados e o plano trienal acaba não dando sustentação, né? Acaba não dando certo. Mas eu volto a frisar, o principal documento do governo João Goulart não é o plano trienal. O principal documento do governo João Goulart são as mensagens ao Congresso Nacional de 63 e 64, em especial a de 64. Então, todas analisadas dentro do livro. E com relação às reformas de base, então, a gente que estuda um pouquinho, né, sobre a história brasileira aí, principalmente esse período que é tão fundamental, sabe que nós tínhamos a lei da remessa de lucros, né, estabelecendo limites para evasão de divisas, né, via remessa de lucros e pagamentos de royalties das multinacionais aqui instaladas. Tínhamos a reforma agrária, tínhamos a reforma urbana, alguma coisa a ver também com questões de propriedades na beira de estradas, etc. Você pode dar uma resumida para a gente o que foram as reformas de base que tanto conflito causaram naqueles anos? Claro. Embora a questão das reformas de base era uma coisa que estava numa efervescência no Brasil, né, o governo Jango já sinalizava que defendia essas reformas de base quando ele era vice do JK, por meio de uma carta, se não me engano, ao deputado ou senador, agora me falha a memória, Benedito Valadares, de Minas Gerais, enquanto o Jango era vice do JK, ele expõe o que seria, então, o embrião das reformas de base, e que aquilo já estava meio que latente dentro do pensamento do Jango. O Jango, particularmente, vai ser muito influenciado pelo PTB antigo, ou seja, o projeto do Jango é o projeto trabalhista do antigo PTB, e também muito pelas ideias do Alberto Pasqualini, que vai ser o grande teórico do trabalhismo brasileiro. Né? E as reformas de base, elas tinham uma sequência lógica e estavam intimamente interligadas. Então, tem gente que pensa que as reformas de base foram coisas surgidas, não, mas havia uma conexão entre elas. Então, e, de certa forma, as reformas de base, elas tinham uma continuidade, um caráter de continuidade ao governo Getúlio Vargas. Dá para dizer que o governo Jango, e não o JK, é uma continuidade do governo Getúlio Vargas. Bom, falando propriamente sobre as reformas de base, elas tinham um caráter sistêmico, então. A principal coisa tinha a questão da reforma política e eleitoral, porque naquela época praticamente metade da população brasileira não votava, porque eram analfabetos, e era proibido o voto aos analfabetos, então trazia uma imensa massa de pessoas para dentro do processo eleitoral, para defender os seus interesses, né? Então havia a reforma política e eleitoral, e havia reformas processuais e reformas de conteúdo. As reformas de conteúdo a gente pode citar como a reforma agrária, que não era a principal, mas acaba, pela popularidade que ela toma as ruas, sendo o carro-chefe das reformas de base, a reforma agrária, a reforma urbana e a reforma do sistema educacional, que eram reformas de conteúdo. E havia reformas processuais, como a reforma administrativa, né, trazendo uma modernização do Estado brasileiro, com melhora em relação a concursos públicos, etc. A reforma fiscal, que mexia na questão mais difícil que existe até hoje, que é fazer uma reforma tributária, não simplesmente simplificando impostos, como o governo provavelmente vai fazer, mas no sentido de mexer no caráter de ser regressivo para mais progressivo, ou seja, aumentar o imposto sobre a renda e sobre o patrimônio e diminuir o imposto sobre a produção e a circulação de mercadorias, que hoje predomina o sistema tributário brasileiro com um caráter regressivo a ele. A reforma bancária, onde o Jango previa muitas coisas que foram feitas na reforma do PAEG, do sistema financeiro. Ele previa a estruturação do sistema financeiro nacional, que foi feito lá no governo Castelo Branco,
e principalmente a criação do Banco Central. O Jango, nos seus documentos de 64, ele previa a criação do Banco Central no Brasil, que só foi feito lá no governo militar, mas o Jango previa isso. E uma reforma cambial, que aí entra a questão, né, na contenção da evasão de divisas por meio de um limite à remessa de lucro das empresas multinacionais. Então, resumindo, a reforma administrativa que procurava modificar a estrutura do Estado, adaptando à nova realidade brasileira e implementando dentro da esfera pública o planejamento sistêmico. A reforma agrária, com a redistribuição de terras ociosas, criando uma numerosa classe de pequenos proprietários de terra. A reforma bancária, com a criação de um sistema financeiro comprometido com as prioridades nacionais e a criação de um banco central. Uma reforma eleitoral com a concessão de voto aos analfabetos, que praticamente quase a metade da população brasileira, e também a todos os militares. O Estatuto do Capital Estrangeiro e a reforma cambial que regulamentava o controle de investimento estrangeiro, abre um parênteses, o Jango nunca foi contra o capital estrangeiro. Ele simplesmente achava que ele teria que ser regulado e, em algumas áreas prioritárias para a questão nacional, deveria ser reservada ao Estado e à capital privado nacional. Também a restrição à remessa de lucro, incentivo às exportações e diminuição da evasão de divisas. Esse era o norte que estava dentro da reforma cambial. Também a questão da universidade e da educação, ensino e pesquisa dirigidos a necessidades sociais e nacionais, democratização e ampliação do ensino, e também a retomada, que depois foi feita mais no governo Lula, do ensino técnico e profissionalizante, criado lá no governo Getúlio Vargas. Ou seja, a ampliação do acesso à educação pública e gratuita no país. E a tributária e orçamentária, que tinha a ver com a ênfase na arrecadação de impostos diretos, especialmente impostos sobre a renda progressiva, simplificação e, mais do que isso também, o combate à sonegação de impostos. Então, essa é mais ou menos uma geral, bem resumida, do que eram as reformas de base. Hoje se fala em reformas, mas o Jango talvez tenha tocado na questão principal, que acaba mexendo nos interesses econômicos do país, e, na minha opinião, por isso que ele foi derrubado. Não para suspender uma ameaça comunista, como eu friso, o Jango não tinha nada de comunista. Para falar a verdade, Fausto, o comunismo nem existe, né? Porque o comunismo prega que o sistema de produção, a propriedade dos meios de produção seja o coletivo. O que a gente teve foi algumas experiências socialistas fracassadas, né? Como a Coreia do Norte, Cuba acabou meio que provendo algumas coisas para a sua população, mas não trouxe modernização e nem progresso tecnológico. Então, na verdade, a gente tem o quê? Países que tiveram sucesso, como os países escandinavos, Suécia, Noruega, que é o primeiro lugar no IDH, e esse é o norte que o Jango tinha, a social-democracia europeia, e de forma alguma o stalinismo, o socialismo soviético ou chinês. Então, o Jango defendia um projeto, uma reforma, que muitos países capitalistas, inclusive, fizeram, e graças a essas reformas, são países extremamente desenvolvidos, como o caso do Japão. Cássio, tudo isso que você está trazendo é uma visão que a gente costuma repetir muitas vezes aqui, porque basicamente a dinâmica centro-periferia dos países na divisão internacional do trabalho estabelecida após a Segunda Guerra Mundial nos coloca numa periferia que, aliás, cada vez é mais periférica, e cujo diagnóstico aponta exatamente para o mesmo tipo de problema que o programa Jango e o programa Getúlio vieram a tentar resolver, e tanto conflito, né, abriram em função de tentar abalar esses interesses que tentam, né, nos manter nessa periferia, porque, claro, sempre existe uma elite interna que, né, goza de certos privilégios, né, na manutenção dessa situação econômica. O horizonte de uma social-democracia europeia, como você coloca, um estado de bem-estar, né, aqui na América Latina ele é um horizonte, né, distante, né? Porém, todo o programa que você enumerou aí agora, com brilhantismo, né, como sendo o programa de Brasil
do governo João Goulart, que vem a ser o chamado programa trabalhista, né, que vem lá de Getúlio Vargas, da Revolução de 30, ele ainda poderia ser defendido, né, porque os problemas brasileiros meio que permaneceram os mesmos, né? Você, como um economista que estuda tanto o Brasil de antigamente como o Brasil de agora, como é que você nota esse paralelo entre realidades? A realidade que pedia esse programa em 1964, 63, está aí mais ou menos que pedindo, demandando esse mesmo programa. Você percebe esse paralelo? Não percebe? Qual a sua opinião a respeito? Obrigado, em primeiro lugar, pelo brilhantismo, né, referido. Muito ótima a tua pergunta e ela meio que linka um pouco com a atualidade. Antes de eu entrar nessa questão da atualidade, inclusive a minha pesquisa, meu artigo de pós-doutorado, foi sobre o trabalhismo no século XXI, estudando especialmente os casos de o trabalhismo inglês, a social-democracia europeia, o próprio New Deal nos Estados Unidos e a questão do trabalhismo brasileiro, né? E experiências mais novas, né, no Brasil. Mas antes de eu entrar nessa parte para atual, que aí eu acho que tu está meio que já linkando para o final da entrevista, eu acho que 2 pontos é interessante eu mencionar antes da gente chegar nessa parte de atualidade, né? A primeira coisa é que havia um crescimento do PTB na época em número de deputados, que o Brasil sempre foi caracterizado por, às vezes, ter alguns governos mais progressistas, mas o nosso Congresso sempre foi conservador. Naquela época de 63, 62, o PTB estava começando, o PTB era antigo, né? Nada tem a ver com o PTB de hoje. O que mais se parece com o PTB de antigamente é o PDT, né? Mas o PTB antigo, ele estava para se tornar o maior partido do Brasil, superando o PSD. E isso começava a ficar cada vez mais perigoso, tendo um governo progressista, um Congresso progressista. Isso era muito perigoso para fazer com que as reformas fossem para frente. Porque o que barrava as reformas, o que barra as reformas de base no governo progressista é um Congresso conservador. Então havia esse crescimento e o Jango, inclusive, tinha cartas de alguns deputados que sairiam de outros partidos e ingressariam no PTB. Então, o PTB da época, antigo, iria se tornar o maior partido do Brasil. Então isso é um dado bastante importante. Outra coisa, e desmistificando, embora houve manifestações da classe média contra o governo João Goulart, assim como teve manifestações da classe mais baixa a favor do Jango, uma pesquisa do Ibope revelada depois mostrava que a popularidade do Jango só subia. Em julho de 63, a pergunta, que está no livro, diz o seguinte: pesquisa do Ibope perguntando: você votaria em João Goulart se ele pudesse candidatar-se à reeleição para a presidência da República? Lembrando que não havia reeleição, né? 50% em julho de 63 não votariam e 37% votariam. A mesma pergunta foi feita em março de 64, onde mudou, inverteu. 47% da população brasileira votaria no Jango e 46% não votaria. Ou seja, o Jango tinha o quê? Uma ascensão da sua popularidade, embora os meios de comunicação, que sempre foram o braço do capital, do grande capital, bloqueavam essa informação da grande população brasileira, porque praticamente quase todos os livros da época eram contra, todos os jornais da época eram contra o governo João Goulart, com exceção da Última Hora. Então são 2 dados importantes, mostrando que a popularidade do Jango e o seu partido crescia. Por isso que eu defendo a tese que o golpe civil-militar de 64, ele foi golpe porque algumas pessoas defendem que não foi golpe, enfim. Pode ter sido uma revolução do Estado brasileiro nos próximos anos. Agora, foi um golpe porque a Constituição previa que, caso só poderia declarar vaga a presidência da República se o presidente do Brasil saísse do Brasil sem a autorização do Congresso. E foi o que não aconteceu, porque quando foi declarada vaga a presidência do Brasil, o Jango estava no Rio Grande do Sul. E eu entendo e defendo que o Rio Grande do Sul é
nessa questão de legalidade, houve uma ruptura constitucional, e por isso que o correto é falar golpe civil-militar. Pode ser a favor ou contra o golpe, aí é a opinião tua. Agora, que houve um rompimento constitucional, houve um rompimento constitucional. Então, isso tudo também a gente tem que entender que foi dentro de um período de Guerra Fria, onde já tinha a experiência da Revolução Cubana, que no início não era uma revolução socialista, mas na época, se tu não estava embaixo das asas da União Soviética ou nos Estados Unidos, tu acaba sendo derrotado. Então, a Revolução Cubana se aproxima da União Soviética e se torna uma revolução socialista, e isso causa um pavor no Brasil, nos Estados Unidos, de se, daqui a pouco, Cuba rompe o capitalismo e se torna socialista, daqui a pouco isso aqui poderia acontecer no Brasil também. Então havia esse medo, esse contexto de Guerra Fria que vai favorecer, então, essa ruptura constitucional sob pena da ameaça do governo João Goulart. E para finalizar e responder a tua pergunta, eu acho que é extremamente interessante falar um pouco das semelhanças entre o governo João Goulart e o segundo PND. Por exemplo, o projeto do governo João Goulart e o segundo PND, ambos tinham foco nos bens de produção, bens de capital e bens intermediários. Havia nos dois a questão da descentralização espacial dos investimentos. Ambos tinham o diagnóstico da origem da crise, que era a dependência externa, ou seja, o segundo PND do governo Geisel acaba retomando essa ideia de dependência externa, que tinha sido abandonada no governo Castelo Branco e Médici. Além disso, o Estado aparece como propulsor do desenvolvimento econômico, tendo como principal meio as empresas estatais e o BNDE, que depois ganha o S de social, criado no governo Getúlio Vargas. Havia uma preocupação na melhoria da distribuição de renda, isso mais no governo Jango, mas com a questão do desenvolvimento científico nacional. Né? Tanto que o Jango previa a questão de usina nuclear, e o Geisel também tenta implementar isso. A intenção de ampliar o mercado interno e diversificar e elevar as exportações, tanto que o Geisel retoma a política externa independente implementada no Jânio e no Jango, levando o comércio com países socialistas e na África, que depois, mais tarde, o governo Lula também retoma essa política externa independente. Intenção de investir, então, em energia nuclear, formação de polos petroquímicos. O segundo PND criou petroquímica no Rio Grande do Sul, né, em Triunfo. O Jango previa também investimento em polos petroquímicos e de aço, em recursos minerais, está em ambos os projetos, e pretendia construir uma hidrelétrica, o Jango a 7 Quedas, os militares construíram em Itaipu, no mesmo local, na fronteira de Brasil, Paraguai e Argentina. Bom, respondendo a tua pergunta em relação às atualidades, né, algumas coisas o governo militar conseguiu levar adiante. Por exemplo, aquela tese de que a reforma agrária era essencial para ampliar a produção de alimentos, os militares conseguiram isso por meio de uma modernização conservadora e maquinização do campo. Então, se conseguiu aumentar a produção de alimentos, mesmo sem fazer uma reforma agrária, né, que era uma coisa que se acreditava que não conseguiria. Mas, por outro lado, o Brasil ainda continua com grande latifúndio, especialmente no norte e no nordeste, onde uma pessoa apenas é dona de propriedades que é maior do que muitos países europeus. Então, a reforma agrária é uma reforma que está latente, e não é uma reforma socialista, porque Japão, outros países fizeram essa reforma agrária. A reforma tributária também é uma coisa que está extremamente em pauta, na minha opinião, inclusive é a principal reforma que o Brasil necessita. Uma reforma tributária, mas não uma reforma tributária que provavelmente o governo vai fazer simplificando impostos. Uma reforma tributária que mexa na estrutura tributária, tornando o sistema tributário brasileiro mais progressivo, ou seja, quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. E não como é hoje. Hoje, no Brasil, a classe pobre, a classe pequena e a classe média pagam muito imposto, a classe média está sufocada de imposto, mas tem chance de abater alguma coisa no imposto de renda, a classe pobre paga muito imposto e nem sabe que paga, e já aquele 0,1% mais rico da população brasileira não paga quase nada de imposto.
Então, a reforma tributária também é outra reforma extremamente importante. Nós temos, na minha opinião, agora é uma opinião mais particular, com perdão da redundância, né, se a opinião é particular, nós precisamos, na minha opinião, uma federalização do ensino. Porque hoje o grande gargalo da educação brasileira não é o ensino superior ou os institutos federais, como alguns creem. Tanto que, se pegar as melhores universidades do país, a maioria são universidades públicas federais. O nosso grande problema é o ensino médio e o ensino básico, principalmente o médio. O básico, que é de responsabilidade dos municípios, com corresponsabilidade da União, temos escolas municipais muito boas e outras muito ruins. Já escolas estaduais, a maioria das escolas estaduais de todos os estados são péssimas, que é de responsabilidade dos estados brasileiros, que praticamente estão falidos, né? Porque desde a crise de 2013, com a instabilidade política gerada pelas manifestações de 2013, o PIB parou de crescer, com isso a arrecadação caiu e o gasto continuou elevado, e a gente tem essa crise fiscal, tanto do governo federal quanto do governo estadual, que isso pode ser margem para um outro debate, falando sobre conjuntura política recente, né, para explicar um pouco sobre isso. Então, as reformas de base são extremamente atuais e extremamente importantes, né? Só que são reformas diferentes de algumas reformas implementadas atualmente, porque são reformas que procuram trazer uma melhora de vida desse povo tão pobre e tão necessitado que, né? No Brasil, censo do IBGE de 2010, de 2000, depois teve de 2010 e agora vai ter de 2020, 2000, para estar entre os 10% mais ricos do Brasil, com 2.500 aproximadamente, estava entre os 10% com maior rendimento do Brasil. Isso em 2000. 2010 não mudou muita coisa. Então, a gente tem uma imensa... O grande problema brasileiro não é a corrupção. Alguns seriados tendem a entender que a corrupção é a causa de tudo isso. Na verdade, a corrupção é a consequência. O grande problema brasileiro se chama desigualdade socioeconômica. Enquanto a gente não corrigir, esses dias o Arminio Fraga, que na minha opinião até se o Luciano Huck for candidato à presidência vai ser o indicado para ministro da Economia, grava e me cobre no futuro se eu acertei isso. Você sabe que eu acertei o impeachment da presidenta Dilma e eu acertei que o Ciro Gomes iria para o PDT e seria candidato à presidência do Brasil, né? 2014, e eu previ que a presidenta Dilma seria derrubada. E também, em 2015, eu previ que o Ciro ia para o PDT sendo candidato à presidência, né? E eu acho que o Arminio está com um discurso que ele bate com o do Luciano Huck, e ele tem falado muito dessa questão de gastos sociais, né? Mostrando que na centro-direita começa a ter essa preocupação, que foi sempre uma preocupação mais à esquerda, que é a nossa imensa desigualdade socioeconômica. Muito bem. Viu, Fausto? Com direito a algumas previsões, a gente economista, a gente exatamente. Previsão, porque depois a gente erra e, o cara disse e não deu, né? Mas aqui não vai ter jeito, porque está gravado, né? Não vai ter como escapar depois, né? O vídeo vai ser publicado e aí, se você errar, errou. Mas eu confio nas suas previsões. Gente, esse foi o Cássio Moreira. O Cássio é autor do livro sobre o período João Goulart. Mostra aí de novo o livro. O Projeto de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base. Esse período, esse capítulo da história brasileira que é tão fundamental para se compreender uma ruptura política, institucional, econômica, né, que abre uma fenda que nunca mais se fechou na história do Brasil. É muito interessante trazer de volta esse conjunto de informações, né, que, por silenciamento midiático ou também por pouca vontade cultural mesmo de se reestudar a história brasileira, foi se perdendo. E, enfim, a gente acredita também aqui que faz parte de uma revolução industrial brasileira, como nós sempre propomos, né, o conhecimento da história econômica do Brasil. E o conhecimento da história econômica do Brasil é fundamental que se ache dentro desse período, dessa história, os pontos nevrálgicos onde as coisas ou tentaram mudar e não puderam mudar por diferentes razões, ou acabaram continuando em cima de projetos, né, ou conservadores ou mais progressistas. É uma história muito complexa e a gente também sente a vontade de contribuir para contar.
Gente, Cássio Moreira, procure o livro dele aí na internet, ainda deve ter, e editores do Brasil, procurem contato com ele para reeditar essa obra tão importante. Gente, se inscreva no canal, muito obrigado e até uma próxima.